Se você é da área de hotelaria e turismo, eu reuni neste vídeo informações atuais sobre as projeções do setor. Eu sou o Daniel Barbarini, da Fract Marketing e Vendas, e para te ajudar na tomada de decisões nesse momento de crise, eu preparei essa apresentação. Olá a todos. Queria começar a apresentação fazendo uma afirmação. Essa afirmação é que o turismo mudou. No Brasil ainda não é muito comum em todos os lugares a gente ver esse tipo de situação, mas aqui na Europa a gente não é raro encontrar pessoas, principalmente orientais, usando máscara. Isso nós estamos falando de uma época pré-Covid, tá? Antes da pandemia. Então, Torre Eiffel, Coliseu, Museu do Louvre, não era raro de a gente ver pessoas utilizando máscara. O que a gente quer discutir agora é o seguinte, né? O que acontece a partir de agora com a Covid-19? Vai mudar? Já mudou? O que a gente espera do turismo e da hotelaria em tempos de crise, né? A gente tem que considerar que uma vacina viável ainda está longe de acontecer, tratamentos ainda estão experimentais, só que as pessoas elas têm o ímpeto de começar a viajar novamente. Então, eu colhi alguns dados do turismo, da Organização Mundial do Turismo, da ONU, da FGV, enfim, alguns dados da WTCC, WTTC também, e eu queria apresentar aqui para vocês. Então, é, essa é uma previsão das chegadas de turistas internacionais no mundo em milhões, né? O que a gente vê é um crescimento gradual a partir do ano 2000, uma pequena queda depois da crise do primeiro coronavírus, do SARS, em 2003, né? Em 2009, com a crise econômica global, a gente teve também uma queda nas chegadas de turistas internacionais, ou seja, nos voos internacionais, no número de turistas que vêm de outros países eh, que mudam de país, né, que voam de um país para o outro. E a gente chegou até quase dobrar o número de turistas internacionais em 20 anos. Passamos de 674 milhões de turistas para 1 bilhão 460 milhões de turistas no início de 2020. As projeções de queda não são das mais animadoras, né? A Organização Mundial do Turismo prevê entre 20% e 30% na diminuição do fluxo internacional de turistas, o que leva a gente de volta para níveis que vão variar entre 2011 e 2014, na melhor das hipóteses. É, e isso assim, vai impactar bastante as receitas, uma vez que a gente vem olhando, vem observando um crescimento exponencial. Lógico que a gente tem que considerar os ataques terroristas do 11 de setembro de 2001, que teve um crescimento pífio, né, do número de chegadas de turistas internacionais. Em 2003, em função da crise do primeiro coronavírus, teve uma diminuição, né, teve uma retração de 0,4%. E aí a gente observa um crescimento até 2009, quando também, por causa da crise global, tem uma retração no número de chegadas de turistas internacionais em 4%. O que a gente está vendo na crise do novo coronavírus agora, em 2020, pode parecer assustador do ponto de vista internacional, mas como nós vamos falar aqui nessa apresentação, a recuperação do setor de turismo e hotelaria local e regional é bastante promissora. Lógico que comparando com os números que a gente tem, né? Em termos de faturamento, a curva também acompanha a diminuição, né, a redução de 20 a 30% nominal. Isso significa de 300 a 450 bilhões de dólares por causa dessa pandemia. Os dentes aí do gráfico, né, a gente vê que são um pouco menos
acentuados, mas o que acontece é que em termos de faturamento a gente vai ter uma retração ainda maior, vai para níveis de 2011 a 2013, né? Então, ou seja, 7 anos atrás. A gente vai voltar 7 anos no nível de faturamento do turismo. Acontece a mesma coisa em termos percentuais, acompanha a curva, como a gente viu nas chegadas de turistas internacionais, o faturamento também acompanha, apesar de na crise global de 2009 ter diminuído 5,4%, enfim, as previsões da Organização Mundial do Turismo mantêm os 20 e 30% nominais aí. Se a gente olhar para uma variação mensal do percentual de chegada de turistas internacionais e comparar o tempo de recuperação, desde, por exemplo, se a gente falar da crise econômica de 2009, do momento em que o Lehman Brothers declarou a falência até a recuperação para o nível que estava antes, né, a gente vê aí mais ou menos uns 12 meses. A mesma coisa aconteceu com a crise da SARS em 2003. Então, do momento em que começaram os primeiros casos a aparecerem até a Organização Mundial da Saúde declarar a emergência de saúde no mundo e acontecer a recuperação, isso também passou dos 12 meses. Ou seja, a gente está falando de médio a longo prazo aqui. Quando a gente vê o impacto das 3 crises anteriores no turismo, a gente observa os mesmos dados do gráfico anterior, ou seja, a gente vê uma média de 12 meses de recuperação aí. Você vê que a SARS, vocês estão vendo que a SARS levou 11 meses para recuperar os níveis anteriores, o 11 de setembro um pouco mais, e a crise econômica de 2009 levou até 19 meses para se recuperar totalmente. Quando a gente fala do período de recuperação por região, a gente vê que a Ásia se recupera mais rápido, a Europa se recuperou aí em 2 anos e as Américas levaram até 41 meses, 42 meses para a recuperação total. Agora falando um pouco de Brasil, né? Esse é um estudo que foi feito pela FGV do cenário de impacto econômico da Covid nas atividades características de turismo. A faixa azul do gráfico é o período de isolamento social, a faixa amarela, as faixas amarelas aí são o período de estabilização, no qual nós já vamos entrar agora em maio de 2020, e a parte verde é a parte de recuperação, né? Não sei se está para ver muito bem, mas a primeira eu deixei como hotéis e pousadas aí para a gente ver a recuperação do setor de hotelaria. Então, nos primeiros meses aqui, entre maio, junho, julho, você vê que tem uma acentuada recuperação do turismo local, do turismo nacional. Isso é devido, logicamente, à fobia das pessoas em entrarem em espaços confinados como aviões, ônibus, para viagens longas nesse momento, né? O que a gente vai fazer é confiar no nosso próprio veículo e se locomover até 200, 300 quilômetros aí. A gente está perto de casa, no caso de acontecer alguma coisa, a gente volta para a nossa base, para o lugar onde a gente tem atendimento médico já estabelecido, é, e que também tenha uma certa estrutura de escoamento para a gente conseguir chegar rápido nesses locais. A recuperação completa está sendo estimada para janeiro de 2022 e isso também vai depender muito de como o sistema de saúde responde às políticas de distanciamento social, quanto a população vai também contribuir para isso. Se a gente olhar um cenário de impacto econômico por volume de perda econômica e recuperação do setor, a gente vai ter uma recuperação completa só no final de 2023, ou seja, nós ainda estamos até o final desse ano
na área de perda, na área de grande perda econômica, essa área verde. O break-even aqui vai acontecer por volta de novembro de 2012, final do ano que 2021, né? Final de 2021, começo de 2022. Bom, e a Covid-19, né? Olhando todos esses dados aí, e tendo também em mente que as pessoas infectadas com Covid-19, elas transmitem a doença através de gotículas com o vírus no ar. Então, não é simplesmente que o vírus é transmitido pelo ar, isso são das gotículas da fala, da saliva, da fala, do espirro, da tosse ou do contato, né, em superfícies que também estão contaminadas. E essas gotículas contendo o vírus, elas precisam ser também transmitidas para o receptor, ou seja, não basta que uma pessoa esteja doente, ela precisa que outra pessoa venha e passe a mão num local onde caiu gotículas de saliva dessa pessoa contaminada e coloque a mão na boca, no olho, enfim. Por isso que a higiene e as etiquetas respiratórias, as etiquetas de higiene vão ser tão importantes nesse momento na recuperação do mercado de turismo e hotelaria até a viabilização de uma vacina. Esse tipo de desafio, né, é complicado, porque a gente olha para uma foto dessa, que é uma foto que é a realidade de muitos hotéis e pousadas, se não a maioria, né, pelo Brasil, ou seja, um buffet com comida servida e a pessoa vai lá e se serve. Então a gente tem, ou seja, pessoas falando em cima de comida, pessoas tocando em utensílios, né, que vão ser tocados por outras pessoas. Então esse é um vetor de contaminação muito grande, né? Por mais efetiva que seja a higiene, por mais comprometido que a gente esteja com os procedimentos de higiene, vai ser muito difícil o controle 100% de, de infecção em um caso de um catering, de um buffet desse, né? Recreação com crianças também. A gente sabe que as crianças com menos idade têm um hábito de higiene um pouco pior do que as crianças mais velhas, né? Adolescentes. Então elas se tocam, elas se pegam, elas trocam itens e fica muito difícil a gente controlar. Lógico que o índice de problemas mais graves é muito pequeno em crianças mais novas, mas eles são vetores de contaminação, uma vez que vivem com pessoas mais velhas e fazem o papel do transmissor da Covid. Todo o procedimento de check-in e de contato dentro da hotelaria vai precisar ser repensado, né? O que a gente toca, o que a gente encosta, o que a gente dá pro hóspede quando ele chega, tudo isso a gente vai ter que repensar, vai ter que informatizar, vai ter que deixar isso de um jeito que tenha o menor contato possível. Já até tem alguns restaurantes nos Estados Unidos colocando uma barreira entre as pessoas na mesa, né? E as pessoas utilizando máscara. Parece muito mais uma piada, mesmo porque os caras estão em um restaurante e estão com máscara, né? Mas se você olhar para a Ásia já faz isso há algum tempo, né? Desde da época em que eles tiveram o problema da SARS, lá em 2003, foi muito mais concentrado na Ásia, já existe uma preocupação maior com esse tipo de problema. Até por isso a gente enxerga muito mais, a gente vê muito mais pessoas dessas regiões utilizando máscara em qualquer outro destino turístico do mundo. Outros restaurantes também estão fazendo a política de mesa sim, mesa não, já na flexibilização da abertura. Então isso também é uma coisa que nós vamos precisar pensar, como é que vai fazer com o café da manhã, com o almoço, com o jantar, se vai diminuir o número de pessoas simultâneas em um restaurante, se vai fazer política de mesa sim, mesa não,
Existem recomendações da Organização Mundial da Saúde para tudo isso, e essa é uma hora que a gente precisa pensar junto, né? Como é que a gente vai se adaptar? Bom, alguns destinos, como Fernando de Noronha, por exemplo, ele só tem 460 pessoas por vez na ilha. Machu Picchu só permite 500 pessoas por dia nas trilhas. Cinque Terre, na Itália, só dá 1.500.000 tickets por ano para as pessoas visitarem as vilas pelas trilhas. Alguns parques dos Estados Unidos o, os visitantes e aumentaram os lucros, né? Então, se tem gente fazendo isso, a gente acredita que de alguma forma a gente consiga viabilizar isso também. Alguns desafios do turismo aí, tem um palestrante, o Doug Lansky, ele tem um vídeo muito bom no TED, eu vou até deixar o link aqui. Ele fala de como o turismo é o inimigo dele mesmo, né? Então ele fala da necessidade de proteção da qualidade de vida da população local, da maximização do impacto econômico na economia local, ou seja, como a gente faz para aumentar a lucratividade e diminuir os impactos da economia local, o aumento do nível da experiência do visitante e a proteção das atrações chaves de cada destino. Essa apresentação eu vou deixar ela disponível, vocês estão vendo o QR Code ali do lado, é só apontar a câmera do teu celular para aquele QR Code, você vai ter um link, preenche um formulário lá e baixa essa apresentação com todos os dados para você. Vale a pena bastante ver esse TED aí. E aí a gente chega em uma parte da apresentação aqui que é importante a gente parar e pensar um pouquinho. A partir de agora, além das variáveis objetivas que vão impedir os turistas de se locomoverem, a gente vai também ter as variáveis subjetivas. Quanto que as variáveis objetivas, a gente vai ter as legislações, os lockdowns, as regras de convivência, as regras de distanciamento social impostas pelo governo do estado, pelo governo federal, pelas prefeituras. A gente vai ter também as variáveis subjetivas, né? Então, os viajantes, os turistas, eles vão começar a pensar muito mais em transparência dos protocolos de limpeza dos quartos, banheiros, cozinhas, utensílios, ou seja, a pessoa vai querer saber como que é feita a limpeza do quarto que ela vai ficar. Ela vai começar a considerar também locais com bastante natureza e que tenham uma densidade demográfica in-house baixa, né? Ou seja, um hotel, vamos falar, um hotel de 500 mil metros quadrados com 50 unidades hoteleiras. Que esse local seja aberto, arejado, banheiros com janelas, ou seja, tem bastante lugar que tem banheiro que não tem janela, então isso, considerando o modo de transmissão do Covid, a dificuldade de desinfecção, é uma coisa que os turistas vão começar a considerar muito. Então, a estrutura para refeição no quarto. O hotel tem estrutura para refeição no quarto. Se a pessoa quer viajar, quer ir para o lugar, mas não está confortável em ficar em um restaurante com gente, com bastante gente. Recreação autoguiada, né? Então, existe uma recreação autoguiada, existe um roteiro de recreação que os próprios pais possam fazer para entreter as crianças. Tem kit de pintura, kit de quebra-cabeça, enfim, tudo isso a gente tem que começar a pensar e tem que começar a considerar no nosso plano. Então, falando em plano, existe um plano de ação do hotel em caso de início de sintomas de uma pessoa? Vai ter medição de temperatura na entrada? Como é que isso vai funcionar? O hóspede vai se sentir mais confortável se tiver esse tipo de abordagem? Se acontecer alguma coisa, qual que é a proximidade com o sistema de saúde? São variáveis subjetivas que os hóspedes vão começar a querer saber antes de escolher um destino e o aparelho turístico que ele vai utilizar. Vamos lá, a gente está também fazendo uma pesquisa, então se você puder passar, compartilhar essa apresentação para que as pessoas possam fazer essa pesquisa, para saber o que os hóspedes estão levando em consideração. A gente tem uma ideia de
uma pesquisa informal que a gente fez, mas a gente queria ter isso em dados mesmo para poder fazer um estudo e oferecer algumas soluções, né? Então aqui só a título de informação, né? Uma pessoa sem máscara e uma pessoa com máscara, sendo que o portador da Covid-19 está sem, e uma pessoa normal sem ter sido infectada está com máscara, tem uma probabilidade de contágio de 70%. Se o portador da Covid-19 tiver com máscara e a probabilidade de uma outra pessoa sem máscara receber essa infecção é de 5%. Agora, se os dois estiverem com máscara, é de 1,5%. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração. Os tempos são outros, a gente está vivendo numa época de pandemia, a recuperação vem só daqui 2, 3 anos. A gente precisa mudar os nossos... a maneira como a gente viaja, a gente precisa mudar a maneira como a gente interage, e isso vai ser bem relevante. Meu nome é Daniel Barbarini. Se vocês tiverem interesse em saber como é que a gente consegue ajudar hotéis, pousadas, empreendimentos turísticos a melhorar a imagem através de uma consultoria, não só de marketing digital, mas também do plano de ação, caso aconteça uma suspeita de Covid-19 no seu hotel, entre em contato com a gente. O site é www.fract.com.br. Obrigado.